colegas, duas notas prévias. Uma para assinalar uma coisa que é curiosa, que é não ter estado aqui uma única televisão. Não foi porque não tivéssemos dito, não foi porque não tivéssemos chamado a atenção, não foi porque não fosse uma iniciativa diferente, foi certamente porque, infelizmente, neste país, a comunicação social, por norma, está a soldo daqueles que lhe pagam, está a soldo daqueles que têm poder, está a soldo daqueles que governam, e quando as iniciativas incomodam, eles muitas vezes não estão lá. Mas por isso mesmo estamos satisfeitos se esta iniciativa incomoda, e temos uma certeza, é que todas as intervenções estão a ser gravadas. Vamos fazer pequenos vídeos com as intervenções, vamos colocar nos sites, vamos colocar nas redes sociais e vamos nós mesmos pôr a circular através das redes e das formas, dos meios, que cada um de nós puder, dando a máxima expansão aqui também às mensagens que daqui saem. E isso é importante para assinalarmos esta iniciativa. Dizer que alguns colegas, e bem, trouxeram aqui outros assuntos, as questões dos horários de trabalho, que é um problema gravíssimo, os problemas de carreira, das progressões, da avaliação, tudo isso. E estes são, de facto, entre outros, a municipalização, a falta de gestão democrática das escolas, são razões que devem e vão fazer mover os professores e a FENPROF. Hoje é sobre esta matéria, porque às vezes também há um bocado aquela ideia que nós metemos tudo de uma vez ao barulho e depois não sai nada. Hoje é sobre isto. Há dias foi a Expo Horários sobre os horários de trabalho. No futuro serão outros aspectos, as questões da violência, as questões da municipalização, sim, essas estão aí em cima da mesa, e outras, a questão do amianto, com todo o trabalho, vamos agora avançar com a queixa para a Comissão Europeia, mas também há momentos para cada um dos assuntos, com uma certeza, é que, em minha opinião, nós estamos-nos a aproximar do momento em que é necessário, é indispensável nós, juntando todas estas questões, voltarmos à rua, os professores todos, numa grande manifestação, mais uma vez, de protesto e exigência perante um governo e um ministro que não recebe os professores, que não recebe a FENPROF, que é como se não existisse e que desapareceu. Não estou a dizer que vamos marcar agora uma manifestação ou outra coisa do género, mas é importante nós voltarmos a sermos ouvidos e, portanto, temos de nos fazer ouvir, porque já se viu que este governo não só reconduziu o ministro, como reconduziu também o desrespeito que tinha pelos professores na educação. Uma última nota, para dizer que no final iremos entregar o caderno reivindicativo aqui na presidência do Conselho de Ministros, mas como o assunto é este, nós entendemos por bem que, em vez de estarmos a levar uma moção ou uma resolução, o que vamos fazer é, quando a nossa delegação para ali se dirigir, e serão os coordenadores dos sindicatos, vamos pedir a todos os colegas que nos deem o seu cartão, os que têm os da sua escola, que nos deem o seu cartão também, este é o do meu agrupamento, e nós, para além do que lá deixarmos, depositaremos todos estes cartões lá, para que eles lá fiquem com aquilo que é, na verdade, a realidade. Dizer que nós estamos aqui, e eu acho que é importante, por norma, nestas iniciativas, falar solto, mas eu acho que há coisas que têm que ficar gravadas e que nós temos que passar, e por isso escrevi a dizer o quê? Que chamadas de atenção, e lembremos-nos, sobre este problema aos governos de Portugal, e a este em particular, até já com este depois das eleições, não tem faltado. Repara, este ano a OCDE, através do programa TALIS, com os dados de 2018, relevou o problema do envelhecimento. A Comissão Europeia, através do, e agora a designação, Monitor da Educação e da Formação em 2019, que divulgou agora em setembro, identificou o envelhecimento da população docente como um dos principais problemas nas escolas em Portugal. A Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, portanto, o Ministério da Educação, divulgou o documento Educação em Números, Portugal 2019, no início de agosto deste ano. Recentemente, no passado dia 26 de novembro,
O Conselho Nacional de Educação, através do relatório Estado da Educação 2018, edição de 2019, voltou a falar no problema. Portanto, o Ministério da Educação conhece este problema e, colegas, até já se comprometeu a dar resposta ao problema do envelhecimento, mas não deu. Comprometeu-se quando? Em maio de 2017, no âmbito da Cimeira Internacional sobre a Profissão Docente, que se realizou em Edimburgo, uma iniciativa conjunta da OCDE e da Internacional de Educação, o Ministério comprometeu-se, e eu passo a ler, melhorar o bem-estar dos professores e a atratividade da profissão. 2 pontos. Descongelar a progressão nas carreiras, explorar como permitir a aposentação dos professores e a entrada dos mais novos, fazer um inquérito aos professores, visando libertar mais tempo para trabalho colaborativo e para o progresso do ensino-aprendizagem. No ano seguinte, em 2018, de novo na Cimeira, que é co-organizada pela OCDE e pela IE, desta vez aqui em Lisboa, o Ministério da Educação reconheceu não ter concretizado o compromisso do ano anterior e então renovou esse compromisso escrevendo, e passo a citar, assunção de que o envelhecimento da profissão docente é um problema que terá de ser tratado. Até agora não tratou. A FENPROF recusou participar na Cimeira deste ano, 2019, pois considera que seria hipocrisia sentar-se ao lado de quem não honra os seus compromissos e de quem desvaloriza, negando com a prática o chamado diálogo social, apesar de encher a boca com a sua promoção. Mas os números são de facto impressionantes. Vejamos, ao longo do século XXI, deste século em que estamos, portanto de 2000 a 2018, os professores até 30 anos, no primeiro ciclo, passaram de 5.759 para 311. No segundo ciclo, passaram de 4.665 para 320. E no terceiro ciclo, em ensino secundário, passaram de 16.697 para 640. Neste período de tempo, diminuiu o número de docentes também do grupo 30 a 39 anos, passando de 47.064 para 18.911, ou seja, um decréscimo de 60%. E até no grupo 40 a 49 anos passou a haver menos 5.600 professores. Nestes 18 anos, o que é que aumentou? O número de docentes com 50 a 59 anos, que quase duplicou, passando de 24.411 para 43.210, e os de mais de 60 anos, que no início do século eram 3.633 e em 2018 já eram 12.931, portanto, quase quadriplicou, o que corresponde a que cerca de 12% dos professores dos quadros são professores com 60 ou mais anos. Segundo o TALIS, agora o tal programa da OCDE, a média etária dos docentes em 2018 era de 49 anos, o que significa que o ano passado atingimos o meio século em média. Ainda segundo o TALIS, reparem, entre 2013 e 2018, em 5 anos, o número de docentes com 50 ou mais anos passou de 28% para 48%. De acordo com o relatório anual da OCDE sobre educação, agora outro documento, há 10 anos, não mais que há 10 anos, 2009, Portugal tinha 16% de professores até 30 anos, agora tem menos de 1%. Mas olhemos ainda mais profundamente os números. Segundo o próprio Ministério, e portanto neste caso as estatísticas divulgadas pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, em 2017, nos quadros, o primeiro ciclo do ensino básico tinha nos quadros 16 professores em 24.435 até 30 anos. E o pré-escolar tinha 13 educadores em 8.133. Ainda no pré-escolar, 74% dos educadores em 2017 já tinha mais de 50 anos.
sendo a idade média na altura de 52 e, portanto, agora de 54 anos. Neste momento, a idade média no segundo ciclo é de 52 anos, no terceiro ciclo e secundário é de 51 e no primeiro ciclo é de 50 anos. Este envelhecimento é extremamente negativo, em primeiro lugar, para os próprios, como já aqui se disse, mas também é nefasto para a dinâmica das escolas e para os alunos. Estamos a falar, no tempo e na era das tecnologias, estamos a falar de docentes formados nos finais dos anos 70 e nos anos 80, ou seja, há 40 e mais anos, quando ainda se comunicava por fax, por telex e por aquele aparelho semelhante ao que Graham Bell falou pela primeira vez para Thomas Watson, o telefone. Mais, são gerações nascidas na década em que a Olivetti lançava na feira de Hannover a sua primeira máquina de escrever elétrica. Não está em causa o elevado grau de profissionalismo destes professores, o seu empenhamento, a sua vontade de fazer bem e cada vez melhor, mas estão em causa critérios de justiça, de respeito e de necessidade de aceder a uma vida que não tenha o elevado grau de exigência que o exercício da profissão docente, ainda mais nos tempos que correm, impõe hoje aos professores e a professores que trabalham há várias décadas. Este envelhecimento pode ainda transportar a curto prazo, e a Manuela acabou de o dizer há pouco, outro problema que é gravíssimo para o futuro do sistema educativo português, com repercussão muito negativa no futuro do nosso país, uma falta generalizada de professores devidamente qualificados. Repare-se, como há dias o Conselho Nacional de Educação revelava, até ao final da década de 20, portanto até 2029-30, vão sair para a aposentação, mesmo sem outras medidas, quase 60 mil professores e educadores. E se olharmos para os números divulgados pelo Ministério da Educação, prevê-se que até final desta legislatura, agora não é até 2029, é até 2023, saiam quase 12 mil professores. Só que esse número contava que em 2019, agora, se aposentariam 995 docentes, o que representava um aumento grande em relação a 2018, um aumento de 50%, pois o ano passado aposentaram-se 669 colegas. Pois bem, não vão sair os 995. Sairão, até final deste mês de dezembro, 1.406 professores, ou seja, mais 41% do que estava previsto para este ano e mais 110% do que aconteceu no ano passado. Se esta variação, este aumento, este desvio, se mantiver até 2023, poderão sair não os tais 12 mil, mas à volta de 17 mil professores do sistema. Como dar resposta à tão grande saída de professores em tão pouco tempo? Não há alternativa. Apostando na formação de professores, mas porque a formação de professores não se faz em 5 semanas, em curso de verão, como essa coisa chamada Teach for Portugal vai fazendo, é preciso chamar, como já se disse aqui, chamar à profissão os professores e professoras, educadores e educadoras que existem, designadamente os milhares que já passaram por cá, mas que abandonaram. Mas para chamar estes cerca de 12 a 15 mil docentes, 12 a 15 mil, e eles são indispensáveis no imediato para não haver uma quebra de qualificação na nossa profissão, é necessário que a profissão os atraia. Portanto, que a nossa profissão se torne atrativa. Porque não é atrativa uma profissão em que a carreira tem escalões de 4 anos, desde logo o primeiro é de 4 anos, mas no primeiro escalão a média de tempo de serviço dos professores que lá estão é de 16 anos e meio, tendo 43 anos de idade em média. Ou seja, professores que deveriam estar a passar para o 6º escalão e que estão retidos no primeiro escalão. Não é atrativa uma profissão em que 12% dos profissionais, 12 dos que estão nos quadros, têm 60 ou mais anos e, portanto, ou estão próximos ou já ultrapassaram
na maioria, os 40 anos de serviço, mas a carreira, que só tem 34 anos e, portanto, deveriam estar todos estes no topo, no escalão de topo só estão 0,02% dos professores e educadores que existem. Não é atrativa uma profissão em que atualmente, para se entrar num quadro, por vezes a centenas de quilómetros de casa, são necessários em média 15 anos e meio de serviço, o que significa entre 20 a 25 anos de trabalho e uma idade média acima de 44 anos. Aliás, a este propósito, porque o Governo só ouve a Comissão Europeia no que lhe interessa, é preciso dizer que a Comissão Europeia, no já referido, que eu falei há pouco, Monitor da Educação e da Formação de 2019, em relação a Portugal, destaca como negativa a elevada proporção de pessoal não permanente. Claro que eles poderiam dizer, a Comissão Europeia, o elevado nível, a elevada taxa de precariedade dos professores em Portugal, mas esta coisa da precariedade faz urticária aos comissários e à gente de Bruxelas e ao Governo, tanto disseram desta maneira, mas que é a mesma. Tornar atrativa a profissão significa criar condições de estabilidade dos docentes, garantindo o ingresso nos quadros aos 3 anos de serviço, como no setor privado. Significa aumentar anualmente os salários e, colegas, não como acontece hoje, em que passados 10 anos de salários congelados sem qualquer atualização, que levou à desvalorização dos nossos salários em 17%, o Governo anuncia uma atualização de acordo em 2020 com a inflação de 2019, que em novembro se situava em 0,4%, ou seja, para um salário ilíquido de 2.000 euros, um aumento de 8 euros, cerca de 20 e tal cêntimos por dia. Significa respeitar a carreira e a sua estrutura, e no imediato isso impõe a contagem e não o roubo de 6 anos, 6 meses e 23 dias de serviço cumprido, a resolução do problema das ultrapassagens e o desbloqueamento de todos aqueles que continuam prisioneiros no 4º e no 6º escalões por falta de vagas. Passa por aplicar a quem trabalha no continente as mesmas regras de carreira que se aplicam na Madeira e nos Açores. Passa por cumprir a lei no que respeita aos horários de trabalho e a outras condições de trabalho. Passa por não discriminar os professores dentro da administração pública no acesso a direitos, como por exemplo o de pré-reforma. Passa por respeitar critérios de justiça no acesso à aposentação, criando um regime específico para os docentes que tenha em conta a exigência da profissão e o desgaste que provoca o seu exercício, e nesse aspecto a FENPROF defende que os professores devem poder aposentar-se aos 36 anos de serviço e que de imediato, quando todos aqueles que já completaram ou que completem 40 de serviço, e também de descontos, claro, possam aposentar-se independentemente da idade, sem penalizações, incluindo a que resulta do chamado fator de sustentabilidade, que agora em 2020 vai aumentar outra vez, para além dos 15%, e também a idade que já anunciaram que em 2021 vai voltar a subir. E não venham com a conversa, porque é esta a conversa que trazem, de que uma antecipação da aposentação poria em causa a sustentabilidade da Caixa Geral de Aposentações. Não é verdade. O que põe em causa a sustentabilidade da Caixa Geral de Aposentações são as medidas que este Governo e outros governos tomaram relativamente a esta Caixa. Deixem que todos os que foram afastados da Caixa Geral de Aposentações se possam reinscrever e que os novos trabalhadores da administração pública, sejam professores ou outros, e as escolas bem precisam de professores e de outros trabalhadores, possam inscrever-se na Caixa Geral de Aposentações. Atualizem os salários, permitam a progressão normal nas carreiras, deixem ingressar nas escolas os docentes e não docentes que as escolas precisam, e se todos descontarem como devem para a Caixa Geral de Aposentações, ela é sustentável. Ela não é sustentável, é sendo um circuito fechado, onde por cada um que se aposenta não há nenhum que entra de novo e que, portanto, nós estamos num caminho de suicídio, ou neste caso,
o Governo que provoca isto num caminho de assassinato de uma Caixa Geral de Depósitos que desta forma inevitavelmente vai falir. Tudo o que antes se afirma faz parte do caderno reivindicativo que a FENPROF quer entregar ao Ministério da Educação. Mas para entregarmos qualquer coisa ao Ministério da Educação tem que haver ministro. E a questão é que logo após as eleições, 6 de outubro, a FENPROF pediu reunião aos grupos parlamentares e já reuniu com todos. Aproveito para dizer e registar que, tendo nós dado informação desta iniciativa, está connosco presente, ou esteve connosco presente, não sei se já teve que se ausentar, uma deputada em representação, e eu peço desculpa que não me lembro do nome, Alexandra Vieira, está ali, desculpa, do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, e recebemos também, subscrito pela deputada Ana Mesquita, que está em jornadas parlamentares em Évora, penso que é em Évora, também uma saudação e uma justificação de não poder estar aqui presente, tanto que é do grupo parlamentar do PCP. Outros não acharam importante dar sinal de vida, sendo que há 2 que não são grupos, mas têm lá deputados, que ainda bem que não dão sinais de vida aqui junto de nós. Mas dizia então que pedimos reuniões a todos os grupos parlamentares, já reunimos com todos. Pedimos reunião ao Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e já fizemos essa primeira reunião, prevendo-se outras reuniões. Reunimos até já com representantes da Comissão Europeia sobre o semestre europeu. Noutras áreas, seja do trabalho ou da administração pública, já se realizaram reuniões entre o Governo e os sindicatos para definir estratégias de diálogo e negociação. Nos casos, diálogo e negociação imediatos, e outros em mais tempo. Mas, na educação, nós continuamos com este buraco negro. Até agora, de Tiago Brandão Rodrigues, nada ainda recebemos de resposta a pedidos de reunião, a denúncias de problemas que existem. Até agora foi 0. Tiago Brandão Rodrigues provavelmente acha-se acima desse ato democrático que é reunir com os sindicatos. Ou então, Tiago Brandão Rodrigues não tem mesmo nada para dizer. E a questão é que, se ele não tem nada para nos dizer, nós temos muita coisa a dizer a Tiago Brandão Rodrigues, sendo certo que o diremos mais tranquilamente se ele reunir com as organizações sindicais do que se tivermos de dizer cá fora da rua, da porta do Ministério. O Ministro da Educação tem de assumir as suas responsabilidades e não pode continuar a fugir delas. Tem de se perceber se o Ministro da Educação ainda está politicamente vivo ou já está politicamente morto. Temos, por enquanto, aquilo que nós podemos afirmar é que o governo de António Costa não só reconduziu o Ministro e 2/3 da anterior equipa ministerial, como reconduziu no Ministério a prepotência, a arrogância, o desrespeito e a incapacidade de lidar com as normas mais elementares da democracia. Lutaremos para mudar este estado de coisas. Lutaremos para melhorar a escola pública. Lutaremos para que os professores sejam respeitados. Lutaremos para que a aposentação dos professores seja uma realidade e tenha lugar em tempo útil. E, portanto, o que os professores poderão contar da FENPROF é que a FENPROF continuará a lutar pelo que é justo para a sua profissão, pelo que é necessário para a escola pública, por aquilo que é fundamental para o futuro do país, que é uma educação de qualidade. Vivam os professores e educadores, viva a sua luta e, com uma certeza, é que a nossa luta vai continuar, com ou sem televisões aqui a gravar, nós estaremos presentes, porque aos professores e aos educadores ninguém consegue calar, porque a razão está do nosso lado. Vamos então receber agora os crachazinhos e vamos entregar tudo isto ali na presidência do Conselho de Ministros. Obrigado, colega.